Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Divina Misericórdia, e hoje é dia 24 de abril de 2022. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puder os dedos nas marcas do prego, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados creram sem terem visto. E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, domingo, dia da Divina Misericórdia, Jesus nos chama a fazer a experiência de fé. Jesus continua aparecendo aos seus discípulos, mostrando o seu lado, mostrando as suas mãos, para que eles creais. E é importante que hoje, no Evangelho de hoje, Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os discípulos. É o sacramento da confissão que Jesus vai abençoar os discípulos e toda a igreja, porque os discípulos iriam morrer, mas esse dom, esse poder de perdoar os pecados permanece até o dia de hoje na igreja. Mas muitas pessoas não acreditam, mesmo estando aqui, Jesus falando. Acham que perdoar, a fazer uma confissão, pedir o perdão dos seus pecados, ele fala diretamente com Deus. E Deus perdoa os seus pecados. Claro que sim, Jesus nos escuta, Deus nos escuta, mas se o caminho não fosse a igreja, por que Jesus falaria isso aos discípulos, deixaria esse sacramento à igreja, se ele simplesmente dizia: quando vocês quiserem confessar os seus pecados, fala diretamente comigo, não precisa da igreja. Por que que a igreja recebeu o Espírito Santo para poder perdoar os pecados? É o sacramento, é a marca indelével da igreja como instrumento de salvação. Por isso, meus irmãos, Jesus disse: recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não lhe perdoardes, eles serão retidos. Se a pessoa não se arrepende, não vai até a igreja, até o sacerdote, e pede perdão dos seus pecados, eles serão retidos. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse o chamado que Jesus faz a cada um de nós, que nós possamos acreditar. Nós vamos, na continuidade do Evangelho, ver que Tomé não está ali presente. Mesmo os discípulos contando para ele que viram as marcas, que viram Jesus, que o Cristo ressuscitou, ele vai dizer: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. E Jesus vai aparecer novamente 8 dias depois, no outro domingo, falando a Tomé, desejando a paz esteja convosco, e vai falar diretamente a Tomé: põe o teu dedo e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulos, mas fiel. Muitas pessoas querem acreditar naquilo que veem, são como São Tomé. Se não vê, por exemplo, onde é que está isso na Bíblia? Se não está escrito na Bíblia, eu não acredito, como é que posso acreditar? É isso que Jesus nos chama a viver, a fé. A fé não é acreditar naquilo que está escrito, naquilo que nós vemos. Jesus pede que sejamos fiéis, assim como pediu a São Tomé. As pessoas professaram, a igreja professa a fé durante 2000 anos, e nós temos que estar agarrados naquilo que está escrito. Esse é o tripé da igreja, é o magistério, é a doutrina e a palavra. Somente pela palavra não é assim que funciona, porque a Bíblia, quando nós temos hoje, o cânon dela foi depois de 300 anos que Jesus tinha partido. E aí? Como os primeiros cristãos viveram os 300 anos se não fosse um contando pelo outro a tradição oral da igreja? Por isso que Jesus nos pede que nós não sejamos incrédulos e sejamos fiéis. E São João vai dizer justamente isso. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Se eu não acredito, São João vai dizer, muitos outros sinais e não estão escritos, mas esses foram escritos para que vocês saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós crendo, se nós não somos ceticistas como São Tomé, que nós acreditamos, que nós sejamos fiéis, que nós tenhamos fé, nós possamos ter a vida no nome de Jesus. Esse é o chamado que Jesus faz a cada um de nós no dia de hoje, que nós sejamos fiéis e não sejamos incrédulos, que nós acreditemos verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja, porque os sacramentos Jesus deixou para a sua igreja como um sinal de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.